Professor Paulo Pellegrino, ele é arquiteto paisagista, professor associado junto ao Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, atuando na área de arquitetura da paisagem, na graduação e pós-graduação. Então, muito obrigada pela presença, professor. O professor Paulo Pellegrino foi um dos idealizadores e é vice-coordenador do Lab Verde, onde desenvolve linhas de pesquisas que explora projetos de incorporação de funções infraestruturais às paisagens em suas várias escalas e localizações, tendo como parâmetros o desempenho, a viabilidade, a estética e métodos de projeto, em temas como infraestrutura verde, águas urbanas, ecologia da paisagem e resiliência urbana. Bem, boa tarde. Como a Renata comentou, eu estou muito contente de estar aqui hoje em São Carlos. Na verdade, é a primeira vez que eu estou nesse campus aqui. E dessa maneira, já foi muito instrutivo o almoço que nós tivemos juntos, eu, Moretti, o Bernardo. Nós fizemos um reconhecimento que nós estamos fazendo coisas muito próximas em termos de liderança. E de qualquer maneira, eu acho muito interessante que a gente possa pôr também algumas questões que depois possam ser melhor respondidas pela Luciana, no sentido do que eu venho entendendo como esses temas. Estão melhor assim? Do que eu entendo por infraestrutura verde, do que eu entendo por resiliência urbana, enfim, sobre os aspectos que nós estamos trabalhando em projetos de pesquisa, de extensão e de ensino lá na FAUSP, e concentrando basicamente dentro do laboratório verde, né, que nós temos no nosso laboratório, que é um dos laboratórios da área de paisagem e ambiente do Departamento de Projeto. Na verdade, essas questões têm uma certa origem, né? Nunca a gente começa do nada, e tudo vem de uma linha de pesquisa, de um trabalho que começa talvez antes em outras encarnações, aqui, se a gente quiser fazer uma regressão, mas de qualquer maneira, chegando nessa nossa época acadêmica, né, profissional, você acaba de uma certa maneira tentando acompanhar e desenvolver aquilo que você começa a encontrar alguns pontos que se alinhavam, que começam a dar algumas possibilidades de associações de novas ideias, e lembrando a nossa orientadora, Lucrécia Ferrari. As ideias sempre são novas, na verdade nada mais são do que reassociação de ideias existentes, né? Criando novas sínteses. No fundo, como arquiteto que projeta a paisagem, a minha preocupação sempre dentro desse percurso foi como que as paisagens podem ser vistas como uma parte fundamental do projeto urbano, como uma parte fundamental de como as cidades, e não só as cidades, mas as áreas periurbanas, as áreas rurais, enfim, como que no território você consegue harmonizar as ações humanas com as nossas necessárias intervenções, nossas estruturas, todos os nossas intervenções que vão criando as condições para resolvermos as nossas atividades enquanto sociedade, individualmente, enfim, mas em conjunto principalmente, e como isso começa a ser visto, essa paisagem, como alguma coisa fundamental e decisiva para o bom desempenho dos nossos espaços construídos, das nossas cidades, do nosso território, do nosso espaço de vida. E nesse sentido, o conceito de infraestrutura verde que eu passei a assumir, eu não sei ainda, inclusive, se ele é definitivo, ele simplesmente é um momento que eu acho que está expressando uma certa coerência dentro desses conceitos utilizados. Mas, na verdade, quando você vê a paisagem como parte de uma infraestrutura urbana, na verdade a gente deveria chamar de uma paisagens infraestruturais, enfim, outro termo que a gente pode começar a explorar com o tempo, não? Mas, de qualquer maneira, o que eu vi, essas questões todas, têm uma origem em como você começa a explorar essas oportunidades dessa visão da paisagem infraestrutural, por exemplo, naquele espaço que a gente está trabalhando diuturnamente lá em São Paulo.
E ver naquela cidade, que seria talvez o exemplo do que é o mais insustentável, menos resiliente até, no sentido de estar nos limites do seu sistema de sustentação, no como eles conseguem carrear, seja no abastecimento, seja no esgotamento, seja em outras formas de organização social, da vida social, etc., na mobilidade e outros aspectos que a gente conhece tão bem. É interessante procurar, nesse lugar, alguns sinaizinhos, algumas indicações daquilo que nós podemos explorar, né? E, rapidamente, então, esse primeiro momento desses dados, dessa apresentação que eu quis trazer aqui para vocês, vai um pouco nessa trajetória de como a gente chega lá, e depois os projetos e as questões que nós estamos levantando agora mais recentemente, né? Só voltando, essa imagem de quase 200 anos atrás, que é um dos quadros que está lá na Pinacoteca do Estado, ele mostra um panorama da cidade de São Paulo. E é interessante porque você vê justamente a antiga vila lá de São Paulo, de Piratininga, em cima da colina, né, de onde foi instalada a cidade inicial, e a várzea do Carmo, né, a várzea do rio Tamanduateí, leito de Cheso, Tamanduateí, em primeiro plano, e com o pessoal caminhando no leito enfim, como uma bela várzea, você tem uma área úmida, áreas mais secas, e esse mosaico de situações fazem com que a vida da cidade siga feliz com essas várzeas ao entorno dela. Na verdade, você tinha a cidade mesmo, a origem dela, de Piratininga, do Rio Seco, com a ideia de que justamente você tinha essas lagoas formadas pela vazante das cheias, que criavam essas lagoas e novos braços de canais, etc., que era justamente onde você podia, sem maior esforço, coletar a sua proteína, o seu peixe, né? Então, no fundo, essa implantação da cidade era uma visão muito integrada de uma cidade, evidentemente uma pequena vila, né, que era grapitada em cima da sua colina e que era moldada por essas grandes várzeas, essas planícies que faziam a sua delimitação. E era um território que era aprendido dos indígenas, né, dos nativos que utilizavam isso. Era um lugar onde o Tupiriçá tinha a sua aldeia, ali no São Bento era onde estava lá a sua oca. E, na verdade, você tinha ali o lugar que você podia controlar todo um território e poder usufruir das facilidades de obtenção de recursos, etc., de uma maneira que a cidade podia conviver com isso. E, durante um século, isso funcionou muito bem. Você até, esse é um tempo atrás, essas fotos vocês já devem ter visto várias vezes, né? A relação das águas não era uma relação temerária, não era uma relação de espanto, apesar do próprio Anchieta já ter colocado lá nas suas cartas iniciais de que as chuvas eram terríveis e derrubavam as árvores e não sei o que, parará, grandes tempestades que ocorriam, mas, no fundo, o dia a dia da vida era feita meio que entendendo a água como uma coisa muito prazerosa, muito benéfica. Quer dizer, na verdade, ninguém vive sem água, mas você podia se dar ao luxo de ter uma piscina na beira do Pinheiros, como nesse caso, que era a origem do Clube Germânia, né, que é o Clube Pinheiros hoje, e que você pode imaginar que isso era uma visão, não tão idílica, evidentemente, mas que dava um pouco a ideia de como as águas não eram necessariamente algo que você tinha que ver como um estorvo, alguma coisa que pudesse trazer um risco para você, né, imediatamente. Mas isso tudo sofreu, nesses últimos 100 anos, uma imensa transformação. Nós temos a história, né, do engenheiro de Harvard que veio a São Paulo com uma ideia excelente de produzir a energia que a cidade precisava para tocar a sua evolução, daquela passagem, né, do início do século XX, para justamente poder ter toda esta estrutura hidráulica montada com a mudança de curso do Tietê para o Pinheiros e sua elevação até ao despencar lá na Serra do Mar, naquela usina de Riborden, que era justamente uma proeza da tecnologia, né? Porque justamente dava para todos um exemplo, né, de como nós tínhamos, de uma certa maneira, melhorado a natureza. Nós tínhamos criado condições de fazer com que a energia, a água, o que era necessário para ter
as bases de um desenvolvimento econômico, social, etc., fossem dadas com essas grandes matrizes tecnológicas, né? Evidentemente que para isso tivemos que ceder algumas coisinhas. Evidentemente aquela vidinha bucólica tinha que ser deixado para trás. A gente teve que abrir mão de uma série de relações que nós tínhamos com os nossos rios. Uma delas é básica, essa foto também é bem conhecida, né? De como aquelas várzeas, os banhados, os rios meândricos das várzeas tinham que ser vistos como um estorvo para esse projeto. E nós tínhamos que fazê-los virar essa grande máquina hidráulica que estava desenhada, né? E é interessante que esse projeto, então, você pega trechos dele ainda em execução, né, aqueles mapas do Sara Brasil, que foram justamente testemunhando esse momento, você vê exatamente os inícios das canalizações, e é interessante porque, se a gente conversa com qualquer geógrafo, qualquer geomorfólogo fluvial, ele vai dizer que o leito do rio, na verdade, não é aquele lugarzinho que está escrito Rio Tietê ali, ali é o canal de base, da vazante, da água que sobrou entre eventos de chuva. Não é exatamente o leito. O leito de um rio meândrico como esse é, na verdade, as margens mais amplas, que a gente vê claramente daqui para o sul, ocupadas pela ferrovia, e lá para o norte, onde começam aqueles bairros da Zona Norte. Então, na verdade, toda essa planície era o leito do rio, o leito de cheias do rio. Era o rio que estava, na verdade, na sua eterna dinâmica de abrir e fechar canais, de substituir, enfim, com uma grande planície de cheias. Ele estava sempre em elaboração. E, evidentemente, que houve, nessa época, todo um conjunto de projetos, uns ganharam, outros perderam. Houve até projetos que tentaram dialogar um pouco com essa natureza. A gente vê o Plano Saturnino de Brito, de 24, que tem até um nome bastante... a Lucrécia adorar, né? Como a linguagem social, como nós somos feitos pela nossa linguagem, como a gente produz a linguagem para produzir as nossas cabeças, o nosso mindset, a nossa forma de percepção do mundo é dado como nós conseguimos nos expressar verbalmente, às vezes, né? E quando a gente chama Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê, a gente vai entender que isso aqui é um atraso de vida. Na verdade, o progresso é isso aqui, né? Nós estamos melhorando o rio. A natureza tem que aprender com a gente como é que faz. A natureza não é tão sábia que nós não podemos lhe dar umas 2 aulinhas de como resolver melhor as suas águas. Então, no fundo, essa visão de uma certa empáfia adolescente, vamos chamar assim, né, industrial, que a gente está vivendo, justamente o auge nessa época, tinha ainda algumas condescendências, como vê no plano saturnino, de deixar ainda alguns respirozinhos nesse olho central que remetessem à ideia da planície de cheias, né? Mas, enfim, isso foi favas contadas. Na verdade, ganhou o outro plano, que não era para deixar nada, porque o canal seria suficiente para levar todas as águas e secar toda aquela área e criar toda uma área passiva de ocupação. Então, essas imagens ficaram gravadas. Isso antes do alargamento, do último alargamento do canal e da última pista. Mas é interessante que esse momento criou uma reflexão muito grande na drenagem, porque todo esse projeto de trabalho das águas levou a um impasse, porque você tinha feito com que a visão, até o termo, né, drenagem, que ele tem a ideia de você conduzir, de você levar as águas, de você retirar as águas de um lugar com a maior eficiência possível, ele levou a um certo impasse. Você tinha agora que dar uma condescendência e dizer, poxa, mas talvez a gente tinha que ter aprendido 1 ou 2 coisas com a natureza. Talvez a gente podia ter aprendido que podia ter áreas que servissem realmente para essa detenção das águas da chuva, né? Não como a gente estava comentando agora, da retenção e da detenção, mas, enfim, uma detenção, que é os piscinões, bacias de detenção. Na verdade, nós tínhamos uma ideia de que, tudo bem, tínhamos aquilo lá, mas a gente pode refazê-las de novo no meio da nossa cidade. Só que aí ficaram umas coisas medonhas, né? Infelizmente, nós perdemos a mão no desenho desses objetos. Eles podem funcionar muito bem, no sentido de deter um X volume de água por um período Y e liberar em seguida. Mas o que sobra para o desenho da cidade? Isso é uma paisagem urbana que nós queremos e desejamos para as nossas cidades? Nós podemos viver nisso? Porque nós temos 2 situações que levam ao coitado que mora
nesse apartamento aqui, nessa janela, ele abre de manhã a janela e dá de vista para isso. Quer dizer, ele pode escolher entre olhar para um piscinão ou olhar para umas pistas de circulação de veículos, né? Evidentemente que sobram algumas manchinhas de forração aqui, de graminhas, etc., algumas tentativas de armazenamento, mas aqui você vê claramente aquela paisagem que foi secada ao máximo, não só no sentido das águas e depois forçada a repensar como que essas águas se encaixam na sua trama, mas como também elas foram vistas como apenas um lugar de passagem, porque, veja, aí tem dois projetos básicos aqui. Um projeto hidráulico, né, de armazenamento, e um projeto viário de circulação de veículos, que também foi calculado para fazer um número X de veículos passando por hora ali, dentro do número X de faixas, enfim, todos aqueles cálculos de dimensionamento de vias. Então, na verdade, você tinha aqui uma paisagem que sobrou de solução de dois problemas vistos até de forma quase que unidirecional. Quer dizer, cada um era para resolver o seu problema. Um era para resolver uma acumulação X de água, o outro era para dar passagem para X número de veículos. E isso era o desenho da cidade que foi ficando para a gente no final dessa herança, né? Quer dizer, você tinha dois problemas que provavelmente podem até ter sido resolvidos. Quer dizer, a foto de baixo diz que não, mas você está tentando agora pôr uma condução de solução a partir daquela visão ainda de que você separa as coisas. Mas as coisas não ficam separadas. As águas e as vias, elas voltam a brincar umas com as outras, principalmente quando você tem o péssimo costume de construir as vias em cima das águas. Então, se você vê que sobrou todo aquele espaço linear, que era topograficamente muito bacana, porque você não precisava ficar subindo vertentes e descendo, você acompanhava as curvas de nível, e todo o sistema viário da cidade foi encaixado em cima das águas. E aí você vê, depois de um tempo, que isso foi até tão metabolizado pela população, que você vê um jornal dizendo que isso é água na avenida. Ninguém lembra que isso foi a avenida que foi construída em cima da água, que é a Avenida 9 de Julho, em cima do córrego da Saracura. Parece que a água entrou intrometida em cima da avenida e a solução seria aquela galeria pluvial. Quer dizer, o coitado do córrego, além de ser escondido, ele é desonrado. Ninguém mais chama ele de um córrego, ele virou uma galeria de água pluvial. E essa galeria de água pluvial ainda falar, poxa, que nós não fizemos ainda direito, vamos fazer a próxima vez mais larga essa galeria, que nós vamos conseguir passar mais água. Mas passar mais água para onde? Vocês vão levar isso para o Tietê? Ou fazer mais piscinões? Vai ter que fazer mais bacias de detenção? Quer dizer, essa lógica de como você maneja as águas de chuva pluviais numa bacia imensa, como o caso de São Paulo, leva a esse tipo de impasse, né? E é interessante, por exemplo, você vê, por exemplo, nesse traçado que tirei de um trabalho de doutorado que eu participei, de uma aluna lá da Poli. Ela traçou justamente as cotas em São Paulo, do Pinheiros e do Tietê, ao longo do Pinheiros e Tietê, que mostram onde eram exatamente as manchas de inundação naturais, nas cotas, definidas pelas cotas. Então, você teria realmente ali uma situação que não existe isso mais. Essas áreas são todas ocupadas, né? E isso continua tão entranhado, né? Quer dizer, nós fizemos uma tal lavagem mental que a gente conseguiu esquecer que parece que não existe. Você vai para cima, onde as áreas do Alto Tietê, lá para cima, em Salesópolis, etc., você vê que onde o coitado do Tietê ainda consegue manter seu canal, você vê que aonde tem aquilo, que é o canal de vazante, né, o canal de seca do rio, você percebe que as pessoas enxergam do lado uma área seca e falam, pronto, aqui é um lugar ótimo para construir minha casa. Como se não tivesse em cima do leito do rio. Você está num leito de cheias do rio. Então, você sabe que você está construindo, você não sabe. Mas a ideia é de que alguém tem que avisar que o pessoal está em cima do leito de cheias. Mas, enfim. E é interessante que essas ideias voltam o tempo todo, né? Você vê agora, nesse ano ainda, o projeto de recuperação da ideia do Billings, né? da Rebordem para a produção de energia, só que cai num problema. Mas a água está suja do rio, o que a gente faz? Então, vamos fazer algum super tratamento para a água do Pinheiros, para que ele possa ser
jogado de novo na Billings, e da Billings poder gerar energia lá embaixo e gerar todo um processo de um negócio muito bom para todos, para a Sabesp, para etc., que vai ser um bom parceria com todo mundo num PPP, né? Evidente, o grupo que quer ajudar a limpar o Tietê está pensando como fazer isso. E é interessante que esse Rio Grande, né, o caso do Tietê, ele está calcado numa visão de que você também... Como é que você vai limpar o rio principal, o Tietê ou Pinheiros, que seja, se você não mexe nos córregos que desaguam nele, né? Porque, no fundo, eles são apenas o reflexo daquilo que acontece em toda uma bacia maior. E aí, então, vem uma história. A ideia é fazer limpeza de cada um dos córregos que caem no rio. Mas isso vai demorar muito tempo, não vai dar, etc, etc, etc. Mas é interessante que essa imagem que a gente vê aqui tem esse título aqui, Êxito, curso d'água... Agora, na Zona Leste, foi limpo após parceria. E daí você vê qual é o rio que é vendido como uma imagem de rio recuperado, de rio revitalizado. Quer dizer, o córrego é nada mais, nada menos que uma canaleta, né? Uma canaleta, no caso de gabião, concretada em cima, com guarda-corpo para evitar que as pessoas caiam lá dentro. E isto aqui porque como você conseguiu, de uma certa maneira, talvez, não sei, mas você conseguiu acabar com as ligações clandestinas de esgoto, você consegue dizer que esse canal está limpo. Mas o problema é que 50%, os cálculos podem variar, mas uma grande porcentagem da qualidade dessa água não é só pelo esgoto doméstico que possa ter sido interceptado para esse canal, está também em toda essa poluição difusa que escorre para esse canal, né? Então, toda aquela lavagem da cidade vai cair direto nesse canalzinho, que é justamente feito como uma grande linha de jogar fora essa água rapidamente, e tudo isso vai cair nos rios principais. Então, na verdade, você continua com o mesmo problema de poluição. E aí você vê num outro córrego, esse é o córrego do Sapé, na Zona Oeste. Esse foi interessante, porque também é um outro córrego que entrou no programa programa de córrego limpo, né, da Sabesp, e você vê que aí foi feito um trabalho incrível de remoção, porque antigamente você não passava 1 ano atrás, 2 anos atrás, as casas estavam, o rio era escondido, esse córrego passava por baixo das vias, das casas da comunidade. Era um projeto grande de remoção das áreas das casas das áreas de risco, criação de um projeto muito interessante de habitação nos edifícios que foram sendo encaixados para acontecer essa remoção. E sobrou-se esse espaço bem grande até, conseguiu-se liberar um espaço. Foi feita uma tarefa hércula de tirar de conseguir revelar o rio de novo, que ele estava escondido embaixo da favela. Mas daí você vê o resultado urbano que sobrou, foi uma pista asfaltada de cada lado, e isso é chamado de parque linear. Mas, na verdade, o parque linear é o que está fora, oficialmente é o que está fora da grade. Dentro da grade não é parque linear. O parque linear é da grade para fora. Da grade para dentro, ele é o canal que essa vegetação é para ser limpa. Essa vegetação não existe como benfazeja. É até gozado, nós estávamos com o professor de Cornell, nessa visita, e ele estava entusiasmado, falou, nossa, vocês conseguiram um projeto de renaturalização de córrego aqui, que bacana. Eu falei, não, isso aqui na semana que vem vai vir a equipe da prefeitura e vai limpar tudo isso. E vai ainda passar inseticida para acabar com as larvas de mosquito. Então, na verdade, você tem uma situação de que, aí tinha até moradoras do lado que reclamavam, olha, mas tem ninhos de pássaros que fizeram já ninhos aqui nesses lugares, nessa vegetação, mas isso, enfim, era perdido. Tanto que o próprio administrador que cuida dessa parte na Prefeitura Regional lá do Butantã estava desesperado, falando, me ofereça uma outra forma de manejo desse córrego na cidade, porque eu não posso, eu tenho que seguir o que é determinado pela cartilha lá de limpeza de córregos. E eu tenho que tirar toda a vegetação que nasce junto à água. Faz parte da norma, né? Mas, enfim... É interessante que a gente vê esse processo, quando a gente vê essa foto noturna da cidade, a gente vê claramente os rios principais e os tributários, muito deles estão, principalmente aqui na Zona Norte, estão embaixo dos córregos, né? Na verdade, você tem esse desenho está muito coincidente, e é interessante a gente ver como isso
criou agora uma situação bastante complicada, no mínimo, né, para a gente dizer como que a gente pode um dia cuidar disso. Esperamos que outras cidades tenham aprendido com isso. Mas é gozado, porque daí você vê, quando houve aquela crise hídrica, né, do colapso hídrico, como a gente quiser falar, de 2 anos atrás, começou-se a falar muito que talvez valia a pena você ver quais eram as bacias que serviam para abastecer a cidade, as bacias hidrográficas, e elas iam embora, iam para o Rio de Janeiro, iam para Minas, iam lá para o Vale do Ribeira. E, na verdade, você tem uma condição também muito estranha, porque você começa a ver que talvez seja um investimento bem interessante você cobrir recuperar a vegetação nessas áreas, dessas bacias, a floresta, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que pedir permissão para os outros que estão usando essas águas, né? Porque você não pode tirar água do Piracicaba aqui em cima, ou como é que chama? Paraíba do Sul aqui, ou de outros rios, sem pedir permissão para as pessoas que estão usando aquela água também. Então, você vai começar a invadir território alheio, né? E é interessante que mesmo a gente fala, mas tudo bem, se a gente tiver essas bacias recuperadas, repovoadas, com produção de água perenizada, parará, a gente vai depender de fenômenos climáticos muito maiores, né? Porque a gente sabe que a chuva que cai em cima da bacia, ela vem do quê? Ela vem de uma frente que vem do oceano, que vem dos rios voadores que trazem a umidade da Amazônia, que precipita aqui na região sudeste. Então, na verdade, você tem todo um conjunto de fatores que, se a gente for pensar onde está a origem da chuva nossa, que abastece nossos rios, que faz com que a gente tenha como ter água aqui, a gente vai ter que pensar numa escala até continental, né? E mesmo quando a gente vê na relação dos riscos e mudanças climáticas, etc., a gente começa a ver que a gente está numa situação bem privilegiada por causa da posição aqui do Atlântico Sul, ser um dos únicos trechos nessa latitude livre de furacões, mas, está vendo, a América do Sul está aqui nessa posição, porque se a gente tiver as latitudes similares no hemisfério norte e no hemisfério sul, elas estão todas afeitas a esses fenômenos, mas a gente se livra grandemente, dizem, por causa da própria existência da floresta amazônica também. Então, de repente, a gente vai pensar, qual seria a infraestrutura verde de São Paulo? Talvez seja a floresta amazônica, seja a infraestrutura verde de nós aqui, porque sem ela talvez a gente não tenha chuva. Então, vale a pena pensar nessa multiscalaridade. Por isso que também é um aspecto que eu acho interessante quando a gente fala de infraestrutura verde, é porque ela é multiscalar. Ela pode ter essa escala planetária, se você quiser, como pode ter uma escala local muito específica. E nesse aspecto, mostrando um projeto antigo, de 86, que era uma área de estacionamento para um estudo de biomédicas lá no campus da USP, lá do Butantã. E esse projeto foi feito 30 anos atrás, né? Mas era, na verdade, a gente nem usava esse termo infraestrutura verde, nada. A gente não tinha muita noção de como a gente estava usando esses aspectos, mas a gente sabia que um estacionamento podia ter um desenho diferenciado, uma superfície que seria tratada como uma mera chapa de asfalto, poderia ser, de repente, um parque, né? Um parque de estacionamento. Quer dizer, ficaria quase um parque. Um parque. E esse projeto foi gozado, porque foi o próprio diretor desse instituto que foi pedir socorro lá na FAO, porque o pessoal da prefeitura universitária iria fazer o estacionamento. Ele não queria o estacionamento cercando o prédio dele inteiro. E ele veio, nós apresentamos isso e foi uma briga. A gente não conseguiu tirar o asfalto do meio, mas pelo menos as vaguinhas, na época a gente usava concregrama, né, que era um elemento que se dizia drenante. A gente viu que tinha uma série de problemas, mas lá na época e a vegetação crescia, graças à baixa manutenção do campus, os carros que serviam para ceifar o mato que entrava nas vagas. Outro projeto que na época a gente acabou se envolvendo foi da Praça do Relógio, que era assim antigamente, né, lá no campus. Ela era um aterro em cima da antiga várzea. E aí foi feito um projeto também há uns 20 anos atrás, 30, não, esse que é 30, 20 anos, 30, esse que é de 30 anos atrás? Não, então outro era de 40? Não sei mais, estou perdendo as contas já, na época de aposentar. E, de qualquer maneira, é interessante que hoje você volta lá e você vê, de uma certa maneira, uma formação, né? Porque o conceito desse lugar era fazer uma coleção de árvores representando os biomas que aparecem no estado de São Paulo. Evidentemente, era uma coisa forçada, era uma coisa que serviria mais para o pessoal da biociências poder expandir suas coleções de plantas. Então, a gente falou, já que a coitada
dos professores lá da Biociências têm que ficar se plantando as suas mudas em lugares que não têm mais condições de acomodá-las adequadamente, vamos oferecer esses espaços aqui para plantar. Então, vamos tentar fazer, evidentemente que é sempre uma pretensão muito grande, né, a gente querer falar em restauro florestal, porque é uma complexidade tão grande que a gente nunca vai conseguir entender completamente como é que a gente faz esse processo todo de sucessão, de realmente refazer uma floresta. Mas a gente consegue entender que algumas coisinhas a gente consegue dar chance para a natureza tomar o seu rumo, e isso eu acho que é divertido. Você, no fundo, cria as condições e a natureza mesmo ela vai tomando conta e vai criando suas condições, e dá o start do processo. Isso aqui foi feito agora, um tempo atrás, essa imagem, mas aí já estava num problema, porque está afetando a segurança do campus. Fomos informados que essa serrapilheira que começa a se formar aqui não pode ficar, nem aquele curcúligo, etc., porque acaba criando situações de insegurança no campus. Mas, de qualquer maneira, a natureza sempre vence, no final. Aqui é o outro extremo da praça, e a gente vê lá que nós eram pinheiros, né? Evidentemente, a gente não pôde fazer a várzea como queríamos, porque também tinha todo medo de que as pessoas se afogassem nas wetlands. Então, nós deixamos, ao contrário, o relevo para poder ter as almofadinhas onde foram plantadas as araucárias. E elas também vão se desenvolvendo lá, e, de repente, criar uma paisagem que talvez seja mais amigável para as pessoas, não sei, né? Mas é interessante que essas propostas todas, elas ainda não estavam suficientemente amadurecidas, e esses trabalhos todos acabaram sendo me levou a contatos com pessoas, viagens para outros países, etc., e para o trabalho com o pessoal do FCTH, lá do Estudo de Hidráulica e Engenharia Ambiental da Poli. E havia um plano de bacia urbana que estava sendo feito, e eu achei muito interessante a gente ser convidado, como arquiteto paisagista, a participar de um plano de paisagem urbana, de bacia urbana, né? E esse era o Cabo Sul de Baixo, foi feito em 2005, 2006, na verdade demorou uns 2, 3 anos. E ele foi um dos primeiros momentos que a gente começou a usar o conceito de infraestrutura verde, né? Como a organização desse conjunto de espaços que a gente chamava, a um certo momento, de infraestrutura ecológica, quando era na recuperação dessas áreas que seriam reorganizadas. É interessante só dar esse tem mais um caráter de documento histórico, que a gente vê esses renderings feitos a lápis de cor, né? Uma coisa que a gente não faz mais hoje. Hoje os renderings são todos Photoshop, etc., mas era um rendering bem típicos da época, mas o aluno era muito caprichoso, a gente conseguia quase que identificar as espécies feitas ali. E é interessante, você pega, por exemplo, um desenho desse, uma borda desse parque linear, que a gente nem chamava de parque linear também, porque esse termo parque linear veio, acho que depois. Isso aqui era, na verdade, o parque de fundo de vale, a gente chamava Corredor Verde, alguma coisa assim. E vocês viram o detalhe ali da drenante, quer dizer, drenante, eu não gosto de usar esse termo drenante, de manejo das águas de chuva na borda permeável ali do leito carroçável dessa rua que o menino está atravessando com o cachorro. Isso era uma coisa que a gente não tinha nem nome para isso, né? A gente só, vamos chamar como isso. Era uma ideia que começou a se organizar, que a gente podia ter esse acabamento, esse desenho, em que pudesse ser trabalhado assim. E esse projeto foi interessante porque, deixa eu voltar um para trás, esta borda, que esse lugar ficava entre a Cantareira e a Brasilândia, ali na zona norte de São Paulo, vocês veem claramente que era uma área que tinha o piscinão já do Bispo, aqui do lado, e como isso podia ser trabalhado. Você lembra que tem aquelas curvas de inundação, né, das manchas de inundação aqui, desse trecho, que esse pessoal todo estava em área de risco. Então, esta situação desse parque era justamente na ideia de você trabalhar com a saúde pública, porque tinha o pessoal da Faculdade de Saúde Pública dessa equipe também, junto, e todos os vetores de transmissão de doenças, de águas contaminadas, etc., entravam na equação. E foi feito todo um cálculo de como seria a remoção de quem estava, das famílias que estavam nessa situação de risco, para áreas limítrofes. Então, vocês percebem que há um certo adensamento aqui, na bordinha do parque, que justamente é para receber quem saísse da área de risco.
Outro projeto que, numa outra escala, totalmente diferente, foi de uma casa que nós explugamos, como foi feito aqui o plano que acabamos de ver agora, aqui em cima. Essa casa do Butantã, que era uma sede de uma fundação lá da FAO, nós tivemos o conceito de fazer, olha, vamos fazer isso, essa casa, como se ela não tivesse dependendo mais do sistema de drenagem, ela não tivesse mais que ficar dependendo do escoamento para as galerias de águas pluviais da região, ela fosse autossuficiente. Ela estava ali na beira da várzea do rio, mas foi feito um projeto, e esse projeto, de uma certa maneira, funcionava até bem demais, tanto que nós corríamos contra o tempo, porque ele secava muito rápido, tanto que quando a gente ia lá, o pessoal dizia assim, nossa, a gente chamou de Jardim de Chuva, para era um nome mais sexy para esse lugar. E aí a gente disse, olha, está funcionando perfeitamente, está até secando a rua. Mas a ideia nossa não era que secasse, a gente queria que a água ficasse ali um tempo, pelo menos um dia, 2 dias, antes dela desaparecer, para que pudesse ocorrer os serviços todos de fitorremediação, etc., etc. Mas, de qualquer maneira, e os colegas arquitetos acharam lindo a brita e não quiseram cobrir trechos, né? Deixaram a brita exposta lá, tanto que a gente vê as samambainhas que vieram aqui nesse canto, elas vieram por conta própria, ninguém plantou-as ali, né? Mas, enfim, outro projeto também nessa época que a gente começou a discutir, essa teve aquela Praça das Corujas, lá na próxima Vila Madalena, em São Paulo, que justamente nós começamos a ver como que um pequeno trecho de uma rua, que é um talude, na verdade, são 3, 4 patamares, né, que descem, como que as águas que desciam para essas ruas, que foram calculados os volumes, etc., poderiam ser conduzidas através do desenho dessa praça e depois liberadas no canal como uma espécie de demonstração, né, de que você podia tratar as águas de chuva, a poluição difusa, através de um paisagismo que atendesse a isso. Então foi feito o projeto, desenvolvido, foi implantado, foram usadas aquelas biomantas da Macaferri para fazer a drenagem, evidentemente que as biovaletas não saíram exatamente como a gente queria, porque eles tiveram problemas de execução, mas a coisa foi se desenvolvendo e hoje ficou tão interessante que ela desapareceu. Essa infraestrutura não existe mais, quer dizer, visível, ela está lá. Mas é tão interessante que onde era para ser as lagoas no caso seria o de retenção, né? As lagoas de retenção dessas águas acabaram nunca sendo construídas por problemas de desvio de verbas, posso falar isso? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu sei que isso hoje virou uma horta, que é uma horta linda, que faz maior sucesso. Então, está funcionando desse jeito. E também, em seguida, nós começamos a ver que a gente precisava dar números, porque uma das questões que nós emperravam nesse projeto dessa praça, por exemplo, foi que o pessoal falava assim, mas vocês querem liberar essa água no rio, lá no Córrego das Corujas? Nós queremos saber quanto de tratamento de água, como se hoje em dia a tubulação que desce direto da boca de lobo lá de cima não desse algum tratamento. Mas como a gente propunha alguma coisa que tinha vegetação, já começou a ser exigido uma série de números do que nós estávamos cuidando. Então nós fizemos um experimento que conseguiu provar, de uma certa maneira, bastante até, que todos a qualidade da água que entrava e saía desse sistema, entre a água que entrava no inlet e que saía do outlet nesse sistema, a redução foi muito grande. E aí, só para correr rapidamente, que já acabou o tempo, e agora que estamos chegando hoje, mas, enfim, houve os outros projetos que a gente participou. Esse, só para passar rapidinho, é um que foi um filhote, porque foi feito lá no Ceará, no campus da Fiocruz, perto de Fortaleza, que foi uma dissertação de mestrado que eu orientei, que eles pegaram, o coitado do arquiteto teve que pegar, o paisagista teve que pegar um projeto durão lá, está vendo aquela cruz lá de cima, e tentar dar uma maciada, mas no final ficou interessante, até que foi construído. Essa foto foi tirada um mês atrás, ainda não está consolidada a vegetação, mas pode ser feito. Mas e essas questões todas começaram a discussão, que depois eu posso discutir mais tarde com vocês, que já acabou o tempo, mas que levaram algumas visões de como que a gente podia organizar isso em trabalhos que depois foram sendo feitos para a própria Secretaria de São Paulo, lá da Obras, etc. E como isso foi levando a uma discussão para o último projeto que a gente terminou agora,
que tem bem emblemático, porque ele está em cima da Avenida Politécnica. Então, nessa área, nós começamos a discutir como que a gente podia parametrizar o projeto de um novo piscinão, porque, na verdade, ele é um lugar que se diz que tem que ter um piscinão, pelos cálculos, tem que ter uma área de detenção ou retenção ali. E a gente começou a ver como que isso podia ser feito, e chegamos num projeto... Opa! Está muito rápido assim. Que justamente mostra um novo possível piscinão. Não se preocupe com os desenhos dos canais anomatosados desse piscinão. Na verdade, a ideia é só querer maximizar o contato à água, à vegetação, para que todos os processos de fitorremediação e tratamento das águas pudessem acontecer, ao mesmo tempo que virasse um piscinão, que quem morasse na frente ficasse contente de poder usar, né? Aqui uma outra área, já nas nascentes do córrego. Ali você vê o campo de futebol da facção foi mantido intacto, porque ninguém é louco de mexer com o campo da facção, mas, de qualquer maneira, outra rua de um bairro típico de São Paulo, da periferia, que tem conjunto habitacional, foi feita toda a modelagem das águas, foi feito todo o tratamento, aí o pessoal ficou bravo, dizendo que a gente estava querendo criar uma floresta amazônica, mas enfim, disseram que o desenho estava muito barroco, mas nós deixamos assim mesmo, barroco. Esse é outro trecho que também tem que ter um piscinão. Não sei se vocês estão vendo lá esse córrego passando aqui. Olha lá, aqui é a piscina do céu, aqui é o campo da facção, aqui desce o córrego das nascentes de Jaguaré, aqui tem que ter outro piscinão. Então, nesse outro piscinão, nós começamos a bolar uma nova ideia de que ele pode virar também uma área de recuperação de um centrinho urbano. Ele pode fazer parte de uma paisagem que justamente a gente está imaginando, outros trechos, mas isso tudo tem que ser amarrado com o desenho da bacia como um todo, porque não adianta você só trabalhar lá no fundinho de vale, no final das águas. Então, foi feito um desenho para as principais hierarquias e vias encontradas nesse bairro, nessa região. Foi feito um conjunto de propostas aqui para a revitalização, que é esse projeto que será apresentado, acho que amanhã ou depois, lá naquele simpósio de recuperação de rios urbanos, que está tendo lá em São Paulo. E aí foi feito o desenho final para toda a bacia, das nascentes, e um dia a gente vai poder sonhar com uma foz para o rio Jaguaré, quem sabe que as marginais continuem do jeito que está, talvez a gente possa até deixar as marginais, mas elas virem umas causeways, elas virem aquelas pistas sobre uma wetlands, né? Vamos ver, mas pior que os engenheiros aprovaram. E se a gente não deixar o desenho, a natureza toma conta, ela vai fazer isso mesmo. Então, na verdade, essas são as últimas provocações que eu estou deixando aqui para vocês, que é só para abrir a discussão. Obrigado.